Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. A Escola EB1 de Francelos foi totalmente remodelada, um projeto que reflete as políticas educativas em Vila Nova de Gaia, que tiveram um investimento total de 100 milhões de euros ao longo de 14 anos. Um edifício completamente remodelado. É assim agora a EB1 de Francelos, depois de um investimento feito no concelho e que envolveu uma verba financeira de 100 milhões de euros nas políticas educativas do concelho. Porque, segundo o autarca, é fundamental que os dinheiros públicos sejam bem geridos em prol da população e sente-se satisfeito pelas medidas sociais da autarquia. Numa Câmara que tem investido tanto em escolas, que tem um pensamento social-democrata, que visa o apoio social às famílias jovens. Durante a cerimónia, o autarca fez questão de salientar a importância das mais-valias introduzidas no concelho ao longo da última década, nomeadamente o facto de existirem livros escolares gratuitos. O apoio que em Gaia existe aos livros escolares gratuitos para todos no ensino básico, que são transladáveis para outros municípios e, como disse, naquilo que eu tiver influência como cidadão, poderei vir a aconselhar algum autarca no futuro, próximo de mim, e nessas circunstâncias, se ele seguir os meus conselhos, também nessa autarquia existirão livros gratuitos para todos. Há poucos meses de concluir o seu mandato, o Presidente da Câmara de Gaia anunciou a intenção de impulsionar ainda novos projetos educativos nas escolas do concelho, numa lógica de aprofundamento do conceito de agrupamento escolar e das relações de proximidade entre escolas. E fez ainda um destaque para a importância das medidas que podem até mesmo ser levadas a cabo em outras cidades. Medidas como estas de caráter social, que têm a ver com uma coerência ideológica. Julgo que todo e qualquer agente responsável, no momento em que são cerceados direitos no país por razões da penúria nacional a que chegamos, devem ser tidas em consideração. Porque a educação é fundamental, é importante investir e dotar as escolas de todos os meios necessários para que os mais novos possam ser adultos com formação. Seguimos com a atualidade regional. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, alertou que as autarquias que não seguirem a recomendação de extinção das suas fundações sofreriam no Orçamento de Estado cortes no dobro do valor transferido. O Presidente falou sobre o tema durante uma reunião camarária em que foi aprovada a proposta para pagar 1.500.000 euros anuais à Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto, de modo a assegurar até dezembro de 2014 a manutenção da entidade que o Ministério das Finanças recomendou extinguir. Mesmo com esse alerta, Rio acusou as recomendações do Governo de não ter pés nem cabeça e disse que irá manter a fundação aberta. Vai ser possível, a partir do próximo sábado, voltar a ver Braga por um canudo. O famoso monóculo do Bom Jesus está reparado e volta para dar as boas-vindas depois de 12 anos. Segundo o presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte, o objeto estava fora de serviço há 12 anos e, em princípio, vai ficar à disposição da população no próximo sábado, se o tempo assim o permitir. O presidente disse também que a restauração só foi possível depois de encontrado um fornecedor indiano, já que estava difícil arranjar um sistema de lentes que fosse compatível com o canudo centenário. Barcelos está a caminho de ser uma cidade mais acessível a todos os cidadãos. O próprio Presidente da Câmara admitiu que o município sofre de muitas dificuldades a nível das acessibilidades, mas adiantou que o Executivo está empenhado em corrigi-las. A cidade planeia construir rampas de acessibilidade para deficientes físicos e idosos, estudar também novas melhorias para a população. Além dessas medidas, a cidade irá lançar o Manual de Boas Práticas, em que terá dicas sobre boas maneiras e de como os pequenos gestos podem contribuir para o melhor ambiente em que se vive na cidade de Barcelos.
Em comemoração aos seus 60 anos, a Francesinha será tema e um novo festival gastronómico que vai acontecer na Baixa do Porto. O festival contará com a presença de vários chefes de cozinhas do país que apresentam as diferentes formas de fazer e degustar o prato típico do Porto. A Francesinha, o Francesinha Baixa acontece na Praça Dom João I e desvendará os segredos das sanduíches eleitas pelo AOL Travel, uma dos 10 melhores sanduíches do mundo. O festival acontece de 9 a 18 de novembro. A farmácia da Liga de Gaia, hoje uma das mais procuradas no concelho, e oferece aos clientes, num só espaço, vários serviços. É um projeto pioneiro que no mesmo edifício junta diversos serviços. A Farmácia da Liga foi a primeira a ser fundada por uma instituição mutualista e abriu as portas em 1905. E um dos marcos da sua história foi a sua total reformulação, que deu lugar a um espaço diferente. Moderno e completamente equipado com o que de melhor existe, o novo edifício foi inaugurado em 2005. E da mesma forma que o equipamento técnico melhorou, também os recursos humanos são especializados para darem o melhor atendimento possível. Esta é uma farmácia social que realmente já existe há mais de 100 anos. É uma das farmácias que se tornou das mais movimentadas cá de Gaia. E é uma farmácia que aposta na qualidade, no profissionalismo, uma farmácia que tenta dar o seu máximo e ter a máxima de qualidade e dar atenção principalmente aos utentes, que hoje em dia isso é fundamental. A farmácia disponibiliza ainda o serviço de PharmaDrive para uma maior comodidade dos clientes. Onde a pessoa pode realmente vir à farmácia, ser atendido normalmente também precisamente por um profissional de saúde, mas sem sair no carro. Portanto, isto acaba por ser uma vantagem para as pessoas que têm dificuldades em se movimentar, para quem tem crianças, para toda a gente, ou mesmo por ser mais cómodo, não é? Que às vezes também acontece, por ser mais rápido, as pessoas realmente assim não têm que parar o carro, são atendidas no PharmaDrive, exatamente como se estivessem na parte da loja. O edifício tem também uma clínica que privilegia a inovação, porque é importante seguir atentamente a saúde. Contudo, na clínica apenas são realizados diagnósticos, uma vez que ainda não é possível fazer intervenções cirúrgicas. Montamos a nível ambulatório de consulta todas as especialidades. Nós temos praticamente todas as especialidades médicas e cirúrgicas a título de consulta e disponíveis para as pessoas a tempo útil, a custos controlados, porque somos uma associação mutualista e temos essa preocupação também de ter esse tipo de custos. Este ano foi também inaugurada a Clínica Estética, situada no 3º andar do edifício da Farmácia da Liga. Um espaço que transmite tranquilidade e relaxamento e que permite aos clientes usufruírem de um conjunto vasto de serviços, desde tratamentos de spa até tratamentos estéticos. É o terceiro elo de ligação que une um bocadinho aqui todos os serviços da Liga. Temos a farmácia, a clínica médica e agora por fim achamos que seria bom incluir uma área de bem-estar, saúde e bem-estar, daí o nosso nome também ser clínica de estética e não spa única e exclusivamente, embora nós nos definamos também muito como spa urbano, portanto inserimos-nos no meio da cidade, mas ao mesmo tempo podemos proporcionar aos nossos clientes serviços de spa e de relaxamento. A Liga tem para o futuro alguns projetos que pretendem ser um complemento dos serviços que já têm ao dispor dos clientes. Aproveitamos um terreno que nós temos aqui anexo às nossas instalações para desenvolvermos na área da saúde, possivelmente, um hospital de retaguarda, naquilo que hoje é mais premente, que são os cuidados continuados, até os cuidados paliativos. Enfim, é um investimento muito grande, estamos a analisá-lo e a ponderá-lo, estamos a estudar da sua viabilidade e com certeza que vamos criar as condições para que possamos, no futuro não muito longe, vir a realizar esse projeto. É um projeto arrojado, é um projeto inovador, mas vamos com certeza, com coragem e com força, conseguir realizá-lo. A Liga pretende desta forma continuar a servir os seus clientes da melhor forma e pretende também afirmar a sua importância como instrumento de solidariedade social.
É um café emblemático e muitos foram os nomes conhecidos da política, da sociedade e da cultura que pelo Mon Ami já passaram. São 50 anos de história e tradição. E tradição tem também as francesinhas que ali são servidas. O segredo esse não nos foi revelado. São memórias e recordações escritas em 50 anos de história. E o tempo passa, mas o Mon Ami mantém a tradição. E se em tempos foi um local frequentado por nobres e burgueses, hoje a história não é diferente. Os nomes são outros, mas o simbolismo do Mon Ami mantém-se. O ambiente da casa sempre quisemos transmitir ao cliente, não só o cliente ser nosso cliente, como nosso amigo, e até com alguns clientes nós a tratamos até como família, não é? E sim, temos desde sempre pessoas muito importantes de Gaia e do país, não só de Gaia, do país sempre a frequentar a nossa casa. Tal como o nome indica, meu amigo quebrou a separação entre cliente e dono. E a verdade é que nos anos 50, quando as primeiras imagens invadiram Portugal, muitos eram os que iam ao café para ver televisão. E foi um marco na vida de muitos clientes, que apesar dos tempos, o Mon Ami modernizou-se, mantendo sempre os traços originais. Vamos a tentar tornar o Mon Ami um bocadinho mais moderno, com algumas alterações, mas manter a característica da casa. E no dia em que completou meio século de vida, o café brindou os clientes com uma oferta especial, a tradicional francesinha a 5 cêntimos. E pode mesmo dizer-se que, apesar de outros petiscos que constam da ementa do café, a francesinha é especial. Francesinha e também as tripas enfarinhadas com molho de francesinha. As francesinhas agora tiveram uma ligeira alteração, uma pequena atualização. Os clientes, a receptividade dos clientes está a ser muito boa. Penso que neste momento temos uma das melhores francesinhas da cidade de Gaia do Porto. O futuro esse parece risonho, mesmo com a crise que o país atravessa. Os tempos não estão muito fáceis, mas cada dia que passa sinto que estamos a conquistar mais clientes, apesar da crise. Estamos a aumentar outra vez as vendas do Mon Ami. Vamos esperar que os tempos melhorem para o ano. Vamos lá ver. Já foi local de encontros e de festas, já fomentou o desporto e hoje, 50 anos envolvidos, mantém a tradição e continua a escrever as suas páginas de história, agora nos tempos modernos. O outono não é estação sem as típicas castanhas. O fruto da época já se começa a ver pelas ruas do Porto. O tempo mais frio já se começa a sentir e os vendedores aproveitam a ocasião e os turistas que ainda andam por cá para vender. O som quente das castanhas a saltitar ao lume, o sal espalhado pelo chão, os turistas curiosos a aproximarem-se. Albertina do América é vendedora de castanhas há 52 anos na estação de São Bento, no Porto. Ainda não é inverno e o carro das castanhas já está à porta da estação. Para Albertina, este ano o tempo frio chegou mais cedo. Não vende tanto como no inverno, quando chega a vender 2 sacos de castanhas por dia. Mas a necessidade de vender castanhas é maior do que a vontade de ficar parada em casa. Bem mais cedo, saiu mais cedo este ano, por causa da gente vender. Os turistas são os que mais procuram a castanha assada. Não conhecem e a curiosidade aguça o apetite. A banca enche-se de argentinos e os brasileiros que conhecem apenas a castanha cozida no Natal. A novidade é o abrir da castanha assada para comer, mas o gosto, dizem, é muito bom. E os turistas também compram aqui? Compram mais. É castanhinha. A crise já se começa a sentir nas castanhas e leva mesmo à diminuição das suas vendas. Já se nota-se com a crise. Não há dinheiro. Falta faz o inverno para fazer as delícias dos transeuntes da zona do Porto, que para se aquecerem num dia frio de inverno, começam a comprar as castanhas quentes. Para a Dona Tina, como lhe chamam, as saudades do inverno começam a apertar. Sou morta que ele chega. Alguns clientes já fazem parte do cotidiano da vendedora, mas é no Magusto que os pedidos são em maior quantidade. Tenho muitos clientes e quando é o Magusto não falta clientes. Agora, resta esperar pelos dias mais frios para as vendas da Dona Tina começarem a aumentar nesta zona da cidade que todos os dias recebe milhares de pessoas.
Como é habitual, à sexta-feira tenho comigo Cancela Moura. Cancela, olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Jornal Regional. Começamos este comentário exatamente pela notícia que dá conta da agência Fitch, que duvida que Portugal sobreviva sem um segundo resgate financeiro. Podemos estar perto ou isto é mais uma especulação de uma agência financeira? Eu penso que as agências de notação financeira teremos que olhar sempre com alguma reserva, porque têm sido muito polémicas, sobretudo porque são todas norte-americanas, e de facto só agora a Europa, e nomeadamente a União Europeia e os parceiros europeus, começam a pensar também em criar uma de raiz europeia, uma agência de notação financeira. Embora, naturalmente, os ratings internacionais sejam medidos precisamente pela opinião destas agências de notação e, portanto, valem o que valem, e Portugal, efetivamente, por exemplo, o recurso à ajuda externa teve muito que ver com esta notação da Fitch e de todas exatamente, e todas as outras que estão no mercado. Portanto, eu julgo que, assim, à distância, admito que seja uma previsão. Aliás, o grosso da previsão não é o segundo resgate, é dizer que nós vamos, portanto, demorar mais tempo do que aquilo que inicialmente estava previsto para regressar aos mercados, que é setembro de 2013, era o que estava inicialmente previsto, e, portanto, esta agência financeira acaba por dizer que será difícil, aponta 3 ou 4 razões, que são as fracas perspectivas económicas, e de facto é verdade, Portugal está, em cada previsão que nós temos para 2013, a recessão, os números da recessão cada vez são mais profundos. É também a dimensão do ajustamento orçamental, e nós também vimos que o orçamento está em plena discussão na especialidade, e em termos orçamentais, de facto, começa-se a perceber que a gravidade ou neste momento até a carga fiscal é de tal ordem que nós nem sequer sabemos se efetivamente os resultados propriamente ditos. Mas, Cancela Moura, este orçamento não é feito na base e no compromisso de que em 2013 Portugal esteja em condições de facto de regressar aos mercados? Eu não tenho dúvidas disso, mas tal como aconteceu no governo Sócrates do PEC 1, 2, 3 e 4, que depois levou à admissão do governo e à ajuda externa, nós também estamos a assistir a sucessivas falhas de previsão. Por exemplo, a terceira questão que a Fitch revela como podendo ser um motivo para nós não regressarmos aos mercados em 2013 é, de facto, a fragilidade da dívida soberana na zona euro. Estes 17 países da zona euro, como nós sabemos, quase por contágio, têm-se verificado com alguma frequência que sucessivamente têm entrado nesta crise, que é uma crise que nós temos que dizer que é estrutural, quer dizer, não é uma coisa que efetivamente passe dentro de poucas semanas. É o caso primeiro da Irlanda, de Portugal, da Grécia, da Espanha, a própria Itália, a França, que começa já a ter programas de alguma austeridade também, e portanto toda esta questão, pelo menos vista assim à distância, na minha ótica, a Fitch estará no fundo a fazer uma previsão que ainda falta saber se efetivamente nós vamos concretizá-la ou não. Eu quero acreditar que isto efetivamente seja uma previsão falhada, para bem do país, porque um segundo resgate implicaria maiores dificuldades de adaptação, provavelmente mais cortes, mais juros, mais tudo aquilo que o Governo tem vindo a dizer que não se deveria fazer. Portanto, eu estava até de tentar, dentro desta notícia que parece muito negativa, porque de facto é uma má notícia se esta previsão viesse a ser verdade, gostava de realçar uma outra previsão da Fitch, que por estes dias também veio a lume e que julgo que está associada a esta e que julgo que pode ser interessante nós aqui abordarmos, que tem a ver com a questão do próprio Banco Espírito Santo, com o empréstimo que fez a semana passada, sem garantia do Estado, que é um bom sinal, poder eventualmente ajudar a abrir os mercados internacionais aos outros bancos portugueses. Aliás, a Fitch refere exatamente isso, que Portugal precisa de um reequilíbrio da banca para obter estabilidade, ou seja, precisa primeiro que a banca portuguesa ganhe estabilidade e confiança dos mercados internacionais. A nossa banca tem confiança e já a esta altura pujança para que tal aconteça? É assim, esta emissão de uma dívida não garantida pelo Estado, que foi na passada quarta-feira, semana passada, aconteceu por parte do BES, segundo a própria Fitch, é um sinal muito positivo para que efetivamente se consolide
a situação da banca portuguesa e reabrir até aos outros bancos portugueses. Convém aqui dizer que, tal como aconteceu agora na Espanha, Portugal, primeiro, antes de Portugal pedir ajuda externa, foram os bancos que pediram ajuda financeira. Aquilo que a FIT está a prever é que este sinal positivo do BES vai reduzir a dependência dos bancos portugueses em relação aos fundos do Banco Central Europeu e pode, por sua vez, reduzir inclusivamente os riscos de refinanciamento das nossas próprias instituições financeiras. Será muito útil, por exemplo, para dois bancos que estão muito dependentes do Banco Central Europeu, que é a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, e, portanto, isso seria muito importante. Aliás, o BCP, que terá acumulado cerca de 800 milhões de prejuízo, ao contrário do que aconteceu ano passado, também tem a ver com um encaixe, ou pelo menos uma qualificação das imparidades em cerca de 30%, mas na verdade a FITES também alerta que não são tudo rosas nesta questão deste sinal positivo. O que eles dizem é que a Banca Nacional, certeza que poderá regressar aos mercados ainda antes de Portugal entrar, mas que a sua entrada no mercado internacional, nos mercados, acabará por não ser muito consistente se efetivamente Portugal, como país, não cumprir as metas e efetivamente não regressar ele próprio aos mercados. Os sinais internacionais são muito importantes e muito interessantes, apesar de todos os sacrifícios que nós estamos a fazer, julgo que até tem acontecido do ponto de vista macroeconómico, onde eu não estarei tão à vontade, mas onde se vê que, por exemplo, os juros da dívida pública de Portugal, qualquer que seja o prazo que nós estejamos a analisar, desceram consideravelmente a níveis muito abaixo daquilo que aconteceu no princípio da ajuda externa. E, portanto, admito que, efetivamente, para já esta situação seja só uma mera previsão e acho que nós, no fundo, e eu queria acreditar que efetivamente o país, e julgo que precisa disso, de fazermos este ajustamento orçamental com a maior celeridade possível para que os sacrifícios também não sejam tão prolongados no tempo. E sejam compensados, porque a questão da esperança no meio disto tudo também é muito importante. Eu, por exemplo, eu acho Há quem diga que falta um diálogo de esperança dentro do governo. Também, eu acho que o governo, ao contrário do que aconteceu noutros países europeus, por exemplo a Itália, a Grécia, nem tanto, mas pelo menos a Itália, que foi um governo tecnocrata que acabou por assumir a responsabilidade do país por iniciativa presidencial. O governo em Portugal foi um governo eleito democraticamente, tem legitimidade, mas de facto tem muito de tecnocrata e fala-se muito, por exemplo, o ministro, eu apreciei muito uma das expressões do Dr. Adirano Moreira, que, como sabemos, é um senador, é um estadista e que acabou, e já viu muito da nossa história, a dizer que o Ministro das Finanças era muito do orçamento e não era tão económico, tão financeiro como aquilo que eventualmente se pretenderia, que era um ministro quase do orçamento, das finanças, e quer dizer, esta questão dos mercados prevalecerem sobre as pessoas, sobre aquilo que são as necessidades básicas dos próprios cidadãos, estarem agora em causa, inclusivamente, aquilo que é o Estado Social, aquilo que era uma ajuda requerida por aqueles que são mais necessitados, temos que encontrar aqui um equilíbrio, porque as pessoas não podem só fazer sacrifícios e não verem da parte do Estado uma resposta positiva quanto a estas matérias. Resultado. Passamos para o nosso segundo tema. 25 mil desempregados anularam a inscrição nos centros de emprego de janeiro até setembro por um motivo: imigração. Os portugueses estão a sair, e está a sair sobretudo, Cancela Moura, aquela que é a geração mais qualificada deste país. Pois, eu até diria que essa é a parte mais positiva desta imigração. Se nós reportarmos a imigração tradicional portuguesa dos anos 60, por exemplo, para a França, vamos reportar-nos, ou para o Brasil, até um bocadinho antes, estamos a falar de mão de obra desqualificada, de pessoas que tinham ou que nem tinham a qualificação básica. A parte mais positiva é que de facto estamos a falar de gente muito qualificada. Por exemplo, recentemente houve um grande alarido por causa dos 25 enfermeiros, um dos quais que escreveu ao Presidente da República a despedir-se do país. Então, eu li essa carta na íntegra e quero dizer que foi um tom bastante dramático do ponto de vista de um jovem daquela idade, sobretudo porque acaba a carta a pedir para o Presidente da República não criar, ou o sistema português não criar nenhum imposto sobre as lágrimas ou sobre a saudade. O que significa do desespero em que se encontram neste momento os jovens portugueses, sobretudo depois de se qualificarem. Não será por falta de aviso relativamente àquilo que se passa, mas, por exemplo, a própria estruturação do sistema de educação em Portugal, que desde o 25 de Abril
quase sempre conheceu uma reforma de cada vez que entra um ministro, vai sucessivamente marcando também as próprias gerações em termos educacionais. E, portanto, aquilo que se está a passar é que, por exemplo, há algumas profissões que têm inúmeros cláusulos e não há coragem, efetivamente, de cercear o acesso, por exemplo, a algumas profissões, criar algum equilíbrio. Por exemplo, os enfermeiros, segundo, e nesta polémica foi assim dito, os portugueses serão dos melhores do mundo. E, na verdade, eu sei, tenho conhecimento próprio de algumas destas situações, de jovens e recém-licenciados, na Suíça, na França, agora no Reino Unido, quem tem em casa, dão condições de trabalho, dão condições de constituir família e, inclusivamente, darão um salário médio na ordem dos 2 aos 3 mil euros, o que é muito bom para quem está no início de carreira. Portanto, e temos os países nórdicos também a dar oportunidade, por exemplo, aos engenheiros portugueses? Exatamente, e aliás ainda há muito pouco tempo também foi notícia a própria Alemanha a recrutar engenheiros e, portanto, eu acredito que efetivamente isto possa ser uma solução para quem está no desemprego. Infelizmente não é melhor, mas pode ser uma... Mas o país não empobrece com esta Naturalmente, eu acho que nós teremos é que criar rapidamente condições para crescer como país e poder esperar que estas pessoas, pela saudade que falava este jovem, possam regressar ao país, porque de facto o país está a empobrecer, porque está a exportar, para já porque está a investir bastante na educação. Qualifica, e já se disse, isto é uma das gerações mais qualificadas que o país tem neste momento. E depois, não há outro remédio senão vê-los partir, exportar muita da nossa massa cinzenta e, no fundo, contribuir para a riqueza dos outros países. De facto, isso eu não tenho dúvidas. No meio disto tudo, eu julgo que era importante as pessoas repensarem as políticas de educação, porque nós não podemos, por exemplo, e eu falo da minha própria profissão, não se pode ter um curso de Direito de 3 anos, agora com Bolonha, quando era necessário 5. Necessariamente não acredito que um jovem licenciado em Direito com 3 anos esteja minimamente preparado para a vida ativa. Por outro lado, o número de cláusulas que efetivamente deveria ser imposto num curso de Direito continua, portanto, a florescer em qualquer universidade, nomeadamente até nas públicas, quer na privada, porque são cursos mínimos, são cursos de sebenta que acabam por resolver o problema do curso, mas não resolvem o problema depois da profissão. E, portanto, tem que haver coragem. Rever também a Ordem dos Advogados, por exemplo, e os profissionais que se formam. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, porque senão, se nós estamos todos os anos, por exemplo, a criar milhares de engenheiros, milhares de advogados, milhares de enfermeiros, e depois a saída é esta de exportar a nossa massa cinzenta, eu julgo que nós só temos a perder. Cancela Moura, obrigada pelo seu comentário neste Jornal Regional, até de hoje 8 dias aqui neste espaço. E nós seguimos a conhecer o tempo para o fim de semana. Vai ser um fim de semana com chuva, estas são as previsões, pelo menos do Instituto de Meteorologia. Quanto às máximas, 18 graus para o Porto, 21 para Lisboa e 20 graus de máxima para Faro. Ponto final neste Jornal Regional. Tenha um bom fim de semana.